Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: as palavras revelam o que está na alma, pois a boca fala do que o coração está cheio. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Tudo que sai da nossa boca vem do nosso coração. E o coração, quando o Senhor ele fala na palavra, não quer dizer o órgão ao qual bombeia o sangue do nosso corpo, mas o que Deus define como coração é a nossa mente, os nossos sentimentos e as nossas intenções. E quando nós falamos, fica evidente uma única coisa: quem está controlando a nossa mente? Se for o Senhor, as nossas palavras produzem paz na outra pessoa. Se for o diabo, essas palavras produzem confusão. E a partir do momento que as minhas palavras não causam na outra pessoa o mal que eu desejo, o tom da conversa cada vez mais ele vai se elevando. E assim o conteúdo das palavras sempre querendo agredir a outra pessoa. Enquanto o Senhor tenta produzir amor nas suas palavras, trazer compreensão, mansidão, o diabo ele quer destruição. E por muitas vezes, quando nós vemos que as nossas palavras elas são ineficazes em fazer o mal, nós queremos partir para a agressão de forma física. Porque nós não temos o controle emocional, ou nós não temos o controle dos nossos pensamentos. E aí a gente vai dizer, nossa, eu tive um acesso de raiva, nossa, eu estava possuído, eu fiquei possesso. Veja que nós usamos os termos certos, mas sem ter a sabedoria de Deus, nós não compreendemos o que aconteceu. Por isso que o Senhor ele deixa muito claro, não é contra a carne ou contra a sangue que nós temos que lutar, mas como aquelas forças que estão espalhadas, o que está no ar, o que está na mente. Então, se você quiser conhecer uma pessoa, você precisa conhecer as palavras delas, mas só pelas palavras também não adianta. Por quê? Porque o diabo ele é o pai da mentira. Então eu falo uma coisa, mas aquilo não é real, aquilo não é a verdade. Aquilo não se traduz no meu comportamento ou se traduz por muito pouco tempo. E assim nós vamos, através da sabedoria de Deus, conhecendo o que é cada coisa. Então eu não quero condenar as pessoas que agem pelo mal. Não, porque eu já agi pelo mal e fui perdoado. Mas cabe a mim também entender essas coisas, pregar a mensagem no momento oportuno, demonstrar o poder de Deus na minha vida. Porque se eu sou frágil como todo mundo é, como que Deus ele pode ter um poder diferente? Como é que Deus pode ter me dado um dom diferente? Então nós vamos criando uma percepção muito mais aguçada, aprendendo a observar o olhar das pessoas, o tom da voz das pessoas, o conteúdo da mensagem das pessoas, e isso fica mais claro ainda a intenção das pessoas. Porque o diabo ele sempre fala a mesma coisa, assim como nós falamos sempre as mesmas coisas. O diabo também, e a intenção dele é sempre a mesma, e ele sempre é obcecado por certas coisas, porque essa é a forma que ele ilude a pessoa. Então ela crê que se ela tivesse aquelas coisas seria o suficiente. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, começamos a ter sabedoria e começamos a ter a temor ao Senhor, que é pensar no que Deus iria pensar e não no que as pessoas pensam. Porque pelas pessoas nós deixamos de fazer as coisas ou fazemos as coisas, mas por Deus parece que sempre é um sacrifício, ao qual Ele não merece. Se a gente vai lá na palavra de Deus, em Provérbios 30, versículos 6 a 9, a palavra do Senhor ela diz assim: nunca declare que Deus disse alguma coisa que, de fato, Ele não disse. Se você fizer isso, Ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico
nem pobre. Dai-me somente o alimento que preciso para viver. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderia dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar e assim envergonhar o teu nome, ó meu Deus. Então esse provérbio não foi escrito por Salomão. Aparentemente até o provérbio mais ou menos 24 foi ele quem escreveu, os demais foram outras pessoas. Então a verdade que a Bíblia ela sempre revela é que o segredo ele não está nos excessos. O segredo não está em enganar as pessoas. O segredo não está nas palavras, mas no relacionamento que nós temos com Deus. E antes eles não tinham a quem se relacionar. Quando eles se referiam a Deus, como eu vou saber qual Deus eu estou falando? Ah, é o Senhor, é isso, aquilo. As pessoas elas tinham dificuldade. Tanto que na hora que elas se referiam sobre um Deus, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó, para eles terem uma referência de algo que já tinha acontecido. Mas hoje nós já não temos mais essa confusão, porque quando você fala Jesus, todo mundo sabe quem ele é. Pode não aceitar, mas todo mundo sabe. É o nome mais conhecido, é o nome mais pesquisado. E é com ele que nós temos que ter um relacionamento, porque através dele nós chegamos até o Senhor, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. O que ele está falando para a gente? Não minta. Principalmente, uma coisa é eu mentir enganando outra pessoa. A outra é mentindo a respeito de Deus. Deus está mandando eu profetizar. Deus está mandando eu falar. Deus está mandando eu não sei o quê. Porque foi Deus que me disse. Ou eu pegar a palavra de Deus e começar a distorcer. Isso não cabe a nós. Isso não deve estar em nós. Isso não faz parte do nosso comportamento. Se eu sei alguma coisa da palavra, eu falo. Posso, de forma às vezes equivocada, citar algo que está na Bíblia sem problema nenhum. Mas eu sempre vou ser corrigido, seja hoje, seja amanhã ou seja depois. Mas porém existe uma correção que ela é instantânea. Quando nós estamos despertos espiritualmente, somos maduros espiritualmente, nós aprendemos uma coisa. Se eu fiz algo que eu achei que era por Deus, que era Deus me instruindo, Deus conduzindo os meus pensamentos e o meu comportamento, e depois de eu ter feito isso eu comecei a me sentir mal, não era para mim ter feito. Da mesma forma que eu deixei de fazer alguma coisa que Deus pediu, eu fico me sentindo incomodado com aquilo. É como se eu tivesse fracassado. Às vezes você está dentro de um lugar, sentado ali, fazendo uma coisa, tomando uma açaí num salão, no supermercado, fazendo qualquer tipo de coisa. E aí passa alguém que o Senhor incomoda a tua mente para dar uma palavra, para entregar algum recado, alguma coisa. Eu não conheço sobre o coração das pessoas. Eu não sei o que está passando dentro de cada um, mas Deus sabe. E eu não faço isso. Aquilo me incomoda, de uma forma como se eu tivesse fracassado. Poxa, por que eu não fui lá falar? Da mesma forma, quando eu faço aquilo que Deus pede, eu sinto um bem tão grande, porque a graça ela passa por mim para chegar até outras pessoas através das minhas palavras. Então nota que Deus sempre antes dele dar o alimento ou dar qualquer coisa, ele entrega a palavra, ele se mostra, sou eu que estou aqui. Não adianta a gente só comprar o alimento e dar para uma pessoa muitas vezes que está necessitada, passando algum tipo de coisa. Eu preciso entregar a palavra, eu preciso dizer quem está entregando aquilo. Senão, eu não vou alimentar o que está certo. Como que eu posso colocar os pensamentos certos dentro da pessoa se ninguém tem pregado a palavra, só tem dado alimento ao corpo? Alimento ao corpo é necessário? Sim, mas muito mais o alimento da alma, a palavra de Deus, a presença do Senhor, porque tudo que nós buscamos nessa vida não é o alimento da alma, é o alimento da alma e não o alimento do corpo. Só que nós não entendemos isso, e cada vez nós vamos escolhendo, querendo encontrar o amor, ou achando que o amor é isso ou aquilo, o sucesso é isso ou aquilo, e acaba não dando certo. Se você fizer isso, ele o corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Então esse sentimento que nós sentimos de incômodo é Deus mostrando para você alguma coisa. É Deus demonstrando para você que aquele comportamento não foi certo. Agora, a pecha de mentiroso, quem é o pai da mentira? É o diabo. Por que Jesus fala, eu sou o caminho,
eu sou a verdade e eu sou a vida, porque tudo aquilo que ele diz acontece. Todas as pessoas que o buscam, o encontram, e todos aqueles que se entregam ao Senhor, que deixa Ele governar os teus pensamentos e o coração e as suas palavras, eles se sentem vivos. Quando nós não estamos com o Senhor, nós sentimos vontade de tirar a nossa própria vida por diversas vezes, porque nós não aguentamos mais a opressão do diabo dentro da nossa cabeça. Chega a doer, chega a tirar o nosso sono. Uma das coisas que eu tinha lá do passado era a insônia. Já contei isso para vocês alguma vez, e talvez na sua vida hoje, no meio da batalha espiritual que ainda está acontecendo, porque ela só para quando nós nos convertemos. Quando isso acontece, nós deixamos de ouvir as vozes do mal que tentam colocar dúvida na nossa cabeça, e para a gente tudo que existe é a palavra de Deus de forma inquestionável. Quando Deus pede alguma coisa, eu não paro nem para pensar, eu só vou agir. Por isso que nós devemos sempre seguir o primeiro pensamento que for colocado. Se esse pensamento vier com paz, se esse pensamento estiver sendo produzido em momentos aos quais você está em comunhão com o Senhor e não um momento de ira, de raiva, de desconfiança, então é necessário. O coração do homem, ele é enganoso? Com certeza. Desde que o Senhor não esteja habitando no seu corpo, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela diz a verdade, mas existem verdades que são mais verdades ainda, aquelas que o Senhor nos ensina, aquelas que são ditas com a sabedoria de Deus e não apenas com a compreensão humana. Senão isso acaba servindo de muleta espiritual, onde a pessoa ela só fica procrastinando. Ela sabe o que precisa ser feito, mas nunca faz o que precisa ser feito. E cada vez existe menos tempo e menos recurso para se fazer e começa a entrar num ciclo de desespero. Quer um exemplo disso? O professor marcou uma prova faz muito tempo. Ao invés de você vir se preparando durante a semana, não. Você quer estudar tudo na véspera. Dorme mal, não come, não tem tempo, fica irritado, fica estressado. Aí vai lá e tira uma nota ruim. E aí o problema ou é da prova, ou é do professor, ou é porque você não conseguiu dar o jeitinho de colar, ou por causa disso. Sabe, então nós temos que começar a tratar as coisas com seriedade. Da mesma forma, você pode estar ali fazendo uma dieta. Adianta ficar burlando, comendo entre as refeições, um docinho aqui, um cafezinho assim, um negocinho assim. Ai, mas eu tô com fome. Com certeza que você tá com fome. Com certeza que você tá com fome. E a fome, ela vai durar. Só que você imagina quanta fome já não existe na sua alma, por você não se alimentar da palavra de Deus. Então a gente consegue entender o desconforto físico, mas não consegue entender o desconforto espiritual, quando nós nos sentimos tristes, quando nós nos sentimos aflitos, quando nós nos sentimos ansiosos, quando nós nos ficamos descontrolados, irritados. Então existe algo muito maior que nós mesmos que estão sendo dito através dos nossos sentimentos. E aqui é muito bonito. Ele vai fazer uma oração. E o que ele vai dizer? Eu te peço, ó Deus, que me dê 2 coisas antes de eu morrer. Então ele vai fazer um pedido para Deus. Se você pudesse pedir 2 coisas antes de morrer, o que você pediria? Casa, fama, sucesso, carro, relacionamento? O que você pediria? O que você acha que está faltando na tua vida? Que se você tivesse, você seria muito feliz. Porque aqui nós temos que entender se a felicidade que falta é a falta de coisas ou é a falta de Deus? Será que eu tenho a maturidade suficiente para poder pedir alguma coisa para Deus? Será que eu entendo o custo de cada escolha ou não? Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico ou nem pobre. Olha a preocupação que ele tinha. Se por um acaso você pediria para não mentir, aqui ele entende uma coisa, que o diabo ele é o pai da mentira. Ele não tinha esse discernimento claro como nós temos hoje, porque Jesus ele explicou demais as coisas que no passado Deus falava, mas não explicava. E Jesus deixou tudo muito claro. Então ele falou, ó, se for para viver essa vida mentindo, enganando os outros, com falsidade, aí eu não quero. Eu quero que o Senhor me ajude nisso. Porque eu sei que cada vez que eu minto, o diabo está dentro de mim, dentro da minha mente, dentro dos meus sentimentos, dentro do meu coração. Porque o mal não está fora de nós, o mal está dentro.
O mal se manifesta dentro de nós. Você pediria para não mentir? Ou, em outras palavras, que ele quer a verdade. E Jesus já se define como a verdade. Então, se Cristo está na nossa mente e no nosso coração, certamente que nós receberemos já parte desse pedido. Eu acho que chama Agur quem escreveu esse provérbio. E não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Ele não quer os extremos das coisas que tem no mundo. Ele quer só o que é necessário. É necessário que ele cresça e eu diminua. Agora, se fosse nós pedindo, o que você pediria? Iria pedir muitas riquezas, não, porque eu preciso. E talvez nós já temos, nós não somos nem ricos e nem pobres. Nós temos o necessário. Então ele queria ter a verdade e o necessário para cumprir essa jornada de vida. Porque às vezes é a vaidade de ter, por quê? Porque alguém vai pensar, olha como ele é bem sucedido, olha que legal as coisas que ele tem, olha que legal o carro que ele tem, olha que legal. Cara, eu sinceramente, quando eu começo a pensar no que os outros estão pensando, eu repreendo, porque esse pensamento não vem de Deus. E é justamente isso que a etiqueta de uma roupa faz, que é manipular o que o outro vai pensar. Então a pessoa coloca às vezes para o outro ver o que ele tem, para o outro olhar, para o outro vir cobiçar, para o outro vir falar. Então se a minha vida pausa no que o outro pensa, se o outro me elogia, se o outro reconhece, se o outro fala, cara, tá tudo errado. Isso não vem de Deus. Isso não faz parte de nós. Tá? Então sempre que você se pegar pensando no que o outro está pensando, tá errado. Você teria que estar pensando no que Deus está pensando. Isso é temor. E o temor é a base de tudo aquilo que nós acreditamos, porque é a comunhão com Deus. É quando nós começamos a tratar o Senhor como uma pessoa e não como algo que não existe. E não como algo que nunca existiu. Então nós temos que fazer dessa forma. Vigia os teus pensamentos. E ele continua dizendo, e ele vai explicar a razão pela qual ele quer aquilo. Será que você conseguiria sustentar os teus dois pedidos? Tá, você quer dinheiro. Por que você quer dinheiro? Me conta, por quê? Qual é a tua intenção? O que está passando na tua cabeça? Para que você quer isso? O que isso ia mudar na tua vida? E ele começa dizendo, dai-me somente o alimento que preciso para viver. Então ele tá bom, você quer, não quer ser rico nem pobre, quer o alimento necessário e não quer mentir. Porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. Olha a preocupação dele, que Deus sempre tem um espaço dentro do coração dele. Isso que ele está descrevendo é o quê? É a humildade. E o que é o orgulho? É eu achar que as coisas que eu tenho fui eu que conquistei e não foi Deus quem me deu. Que tudo que aconteceu na minha vida foi graças a mim, porque eu sou uma pessoa esforçada, porque eu acordava de madrugada, porque eu trabalhava até tarde, porque eu fazia acontecer, por causa de... Isso é o orgulho, e o orgulho afasta de Deus. E se você está roubando a glória de Deus, certamente os teus sentimentos eles não vão ser bons, os teus pensamentos eles não vão ser bons, e tudo aquilo que acontece dentro de você e das tuas palavras não vai ser bom. Você vai ficar ali se gabando a meia dúzia de pessoas, até que daqui um pouco não tem mais pessoa nenhuma. Porque as pessoas elas vão indo. Palavras elas produzem sentimentos. Palavras elas tentam influenciar pensamentos. Ou eu tenho palavras de vida eterna, que são as palavras do nosso Senhor, ao qual eu consigo acolher as pessoas. Ou eu vou ter palavras que vão espalhar, ou que vão produzir inveja, ou que vão produzir cobiça, ou que as pessoas vão começar a olhar e querer roubar as coisas que eu tenho. Sabe? Então, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado com a forma que você vive, com as coisas que você pensa. Se for para pensar, eu tenho que pensar da forma que o Senhor pensa, senão não vale a pena. E se eu ficar pobre, poderei roubar assim, e envergonharei o teu nome, ó Deus. Veja que nos dois extremos das coisas ele está preocupado com Deus e não com ele. Então dá-me o necessário para não ter perigo que eu estrague a relação que nós temos. Resumindo, é isso que ele disse. Não me deixa mentir, porque se você pedir para me entregar algum recado, alguma coisa, eu posso estar distorcendo e eu quero entregar de forma fiel. Olha a preocupação dele. Ele não estava preocupado com ele estava preocupado com Deus. Ele estava preocupado com o relacionamento com Deus, e nós somos sempre preocupados com as coisas desse mundo. Se a gente continua lá em Mateus 15,
versículo 17 a 20, a palavra do Senhor ela diz assim: o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. De quem são essas palavras? De Jesus, o nosso Senhor. Então essa frase que eu cito, a boca fala do que o coração está cheio, foi Jesus quem nos ensinou. Foi Ele quem disse, e aqui Ele está dando uma explicação. Por que foi necessária essa explicação? Porque os fariseus falavam que eles eram impuros, porque eles não lavavam as mãos para comer, não porque isso estivesse na Bíblia como um mandamento, mas porque era uma tradição deles. Então, todos aqueles que não fazem o que eles fazem, eles condenavam. Então, todo mundo que não faz o que eu faço é impuro. Todo mundo que não frequenta a minha igreja é desviado, ou isso, ou aquilo. Então, eles tinham esse costume de generalizar, achando que o que salva não é Jesus, mas a doutrina que eles seguem. Nós falamos um pouco disso ontem, sobre como nós queremos ficar colocando regras e mais regras e mais regras, achando que as regras demonstram santidade. Elas não demonstram nada. Demonstram apenas que eu não tenho sabedoria. Porque se elas fossem necessárias, na oração acima, ele teria pedido algo que não fosse um relacionamento com Deus. Então Jesus ele vai dar um esclarecimento maior a esses, entre aspas, mestres da lei, pessoas que conheciam a palavra, mas distorciam essa palavra para tentar encaixar a narrativa deles dentro disso e condenar as pessoas e absolver a eles. O que entra pelo corpo vai para o estômago e depois sai do corpo. Se eu não me engano, tem uma tradução que ele fala assim que sai por um lugar secreto. Para não falar por onde que sai a comida dentro de nós, né? Como que nós vamos no banheiro. Então, os alimentos, eles têm um destino fisiológico dentro de nós, eles têm um papel dentro de nós. E não vai ser isso que vai contaminar os meus pensamentos. Claro que determinados tipos, entre aspas, de alimentos, eles vão sim influenciar, que é onde nós buscamos o nosso prazer, como a droga, como a bebida, como os remédios. E muitas vezes nós usamos também os alimentos como o quê? Como uma muleta espiritual para mim não pensar. Então é quando nós desequilibramos essa relação, que deveria ser só do necessário, nem muito e nem pouco, que nós começamos a sofrer no nosso corpo o peso disso tudo. E eu tenho reparado que hoje em dia, comparado a antigamente, as pessoas elas têm descontado na comida muito mais a falta de Deus do que nós imaginamos. Porque é o tempo todo olhando para alguma coisa, gastando tempo, ao qual uma hora depois, se eu perguntar o que ela viu, ela nem vai lembrar mais. E comendo, sem prestar atenção no que está comendo, buscando uma satisfação que não existe dentro dela. E assim nós vamos descompensando, cada vez mais forçando nossos pés, os nossos joelhos, cada vez mais tendo uma qualidade de vida péssima, não conseguindo dormir, porque acaba dando apneia e dando outros problemas, aos quais se nós tivéssemos já começado a entender por que nós estamos descontando, quais são os pensamentos que estão dentro de nós, qual é o ambiente que eu vivo, que isso não vai resolver a minha vida. Não adianta a gente vir querer ficar aplicando canetinha na barriga depois, não adianta a gente querer burlar, é sempre burlando. Porque eu posso ir lá fazer uma bariátrica? Posso, mas o problema está na minha mente, não vai resolver nada. É como se eu tivesse esvaziado para poder comer mais ainda depois. Sabe, a gente sempre tem essa ideia de compensação. Ah, hoje pode. Ah, hoje não tem problema. Ah, hoje eu já treinei, então eu vou comer mais. Cara, não pode. Esse tipo de pensamento não pode estar dentro de nós e nem esse tipo de justificativa. Então, tudo aquilo que entra pela nossa boca, ela não vai contaminar. Não é isso que vai tornar impura a minha alma. Mas o que sai da boca vem do coração. Lembrando sempre que o coração é a mente, os pensamentos e a intenção. Então o que mancha a minha vida? É o que está dentro de mim, é o que está dentro dos meus pensamentos. E nós sabemos que
quem controla os meus pensamentos são os espíritos que estão perto de mim. Assim como eu sinto frio, assim como eu sinto algo que esteja no ambiente, assim como a minha boca entrega o gosto que tem das coisas, os meus pensamentos, como seria o meu sexto sentido, eles entregam se é Deus perto ou o diabo perto, e às vezes pode estar um de cada lado ali, que é aquela representação clássica que a gente vê das coisas. Cada um colocando minhoca de um lado. Mas quando nós entendemos que o Senhor é quem nós devemos, o mal ele desiste de nós. Ele já nem vem mais colocar ideias dentro da nossa cabeça. Então o que sai da boca vem do coração. É isto que faz com que a pessoa fique impura. Então olha como se eu quiser reconhecer o que cada pessoa tem dentro do coração, é só ouvir as palavras. É só ouvir o tom da voz das pessoas. É só ver o conteúdo da mensagem. Por ela fica evidente a intenção. Desde que você queira prestar atenção e entender, você vai entender e vai compreender. Pessoas, quando elas mentem, elas têm o costume de ficar bocejando, porque elas precisam pensar para falar. Normalmente ela vai colocar histórias com muitos detalhes, porque eu preciso entender o que... Olha de novo onde vai a mentira. O cara, para mentir, ele vai pensar no que você vai pensar. E aí ele vai tentar criar uma história onde ele sabe o horário, ele sabe a cor, ele sabe o jeito, ele sabe a forma. Ele canta até os passarinhos cantar, ele sabe. Entendeu? De tão complexa que naquele instante ele parou e ficou só prestando atenção nisso e documentando. Então às vezes pra gente não faz um problema a pessoa falar, cara, eu não me lembro. Ah, mas então você tá mentindo? Não, não tô mentindo, só não me lembro. E eu tô em paz porque essa é a verdade. O mentiroso não, ele pensa no que o outro vai pensar e vai construir uma narrativa para te convencer. Você tá vendo que Deus tá vendo, mas isso não é um problema. Ele tá interessado no que o outro sabe, no que o outro vai achar, na manipulação do sentimento do outro. E não no que aquilo reflete se é Deus ou não. Então a impureza, se você tiver já com a sabedoria em dia, com o Espírito Santo em dia, dentro de você, buscando a palavra de Deus, leia a palavra de Deus todos os dias, escute os louvores, evangelize, se permita ser usado pelo Senhor, que cada dia mais você vai notar as nuances das coisas. Você vai começar a prestar atenção quando alguém manda o áudio, você vai ver que tem muito bocejo, tem muito... Claro, normal, mas você vai perceber que muda o padrão. Sempre tem quebra de padrão. É impossível não ter. Porque é do coração que vem os maus pensamentos. Olha, de novo nossa palavra pensamentos aqui, né? Todo dia eu leio alguma coisa que tem a palavra... E eu não estou escolhendo, tá? Eu não estou trazendo... Vou pesquisar. Tem. O tempo inteiro está sendo falado a mesma coisa. A hora que você desperta, você vê a mesma coisa, é o mesmo padrão, o mesmo comportamento, o mesmo agir, a mesma batalha, é o mesmo tudo. O Deus de antes é o mesmo Deus, o diabo desde lá de trás é o mesmo. Não tem uma evolução, eles não estão evoluindo como a tecnologia, eles são os mesmos. É a mesma batalha, as mesmas armas, os mesmos pensamentos, das mesmas pessoas, é sempre o mesmo. Se a gente vai lá em Eclesiastes, Deus fala que não tem nada novo, é sempre o mesmo debaixo do sol. E o que vem além dos maus pensamentos? Os crimes de morte, quando você fica pensando, eu vou machucar a pessoa, não, você vai ver, eu vou tirar a vida dela, não, porque eu vou não sei o quê, não. Esses pensamentos que ficam dentro, ensinando as pessoas, querendo sempre dar um jeitinho de resolver, sempre querendo ser a justiça, sempre achando que tem o direito, se apropriando de coisas que ele não tem. Os adultérios, por que Jesus fala que só de pensar a pessoa já traiu? Porque está lá dentro. E a gente acha que precisa fazer. Os nossos pensamentos estão delatando, olha, você deveria estar orando, você deveria estar se arrependendo, você deveria estar buscando Deus. Mas não, a gente acha que está em silêncio e que ninguém está vendo, que não tem problema, que Deus também não está vendo. As imoralidades sexuais, nós falamos sobre isso. Então olha como tudo isso que vem acontecendo na nossa vida, a busca pelo prazer, as buscas pelas coisas do mundo, né? Os maus pensamentos, os maus desejos, as más intenções, sabe? Eu achando que o que falta não é Deus, mas é eu fazer alguma coisa a mais, é eu ter alguma coisa a mais. Os roubos, de novo, jeitinho, eu vou pegar que aquele ali é trouxa, aquele ali não sabe o que faz, não, aquele ali não merece ter, então eu posso pegar um pouco porque ele tem muito. E aí nós vamos vendo uma sociedade que cada vez mais tenta dar jeitinho,
sempre um pegando um do outro, sempre um roubando do outro. A gente olhando, pegando dinheiro de velhinho. A pessoa já não tem mais nada, gasta a maior parte do dinheiro em remédio. Sabe, a pessoa olha aquilo e acha que é uma boa ideia. E esse é o problema, você não se incomoda com ninguém, você não acha que nada é problema, a não ser que seja teu. Se for teu, é o maior pecado do mundo, mas se for dos outros, tanto faz. As mentiras e as calúnias. Olha como ele coloca o mentiroso e o calunioso com pessoa que tenta tirar a vida de outra, com pessoa que adultera, com pessoa imoral, com pessoa que rouba. Olha como a fofoca e a mentira, elas têm um peso para Deus igual a isso, porque ele colocou na mesma frase. São os mesmos sentimentos. Tudo começa de um jeito e vai se evoluindo até que ele toma conta. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Então, os nossos pensamentos são as nossas intenções. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Então, Jesus ele vem e dá o fechamento, para que nós possamos entender, que é o que a frase diz: as palavras revelam o que está na alma, pois a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa dar cada vez mais sabedoria para nós e principalmente que eu use essa sabedoria para olhar minha própria vida e me arrepender dos meus pecados, dos meus maus caminhos, dos meus pensamentos e do meu comportamento, e que a partir de hoje eu possa servir ao Espírito Santo, que os meus pensamentos sejam os pensamentos de Deus e que minha vontade seja a vontade do Senhor. Jesus Cristo precisa ser soberano nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.